que é posição técnica do mercado e como é que isso aqui pode te ajudar como trader, tá? E eu vou te adiantar, tem nada a ver com análise técnica, tá? É outra coisa, é posição técnica do mercado. Se você gosta desse assunto, tem interesse, né? Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou André Hanna, nesse canal aqui eu falo de day trade, de swing trade, especialmente de dólar e ações, tá? Mas eu tenho um outro canal, eu também invisto, onde eu falo de investimento e carteira e por aí vai. E muita gente fala, eu sei, André, o que eu mais recebo quando eu falo isso, né? No canal de trade, falo de investimento, mas eu não estou focado em investimento agora, André, eu estou focado em trade. Tá? Só um disclaimer aqui antes de falar de posição técnica nesse vídeo, tá? Eu errei muito na vida já, tá? E uma das coisas que eu mais... Mas tem uma coisa que eu acertei em cheio, tá? Que foi ter mantido uma carteira de investimentos ao longo da minha trajetória, tanto como funcionário, né, dos outros do mercado financeiro, como operador para mim, tá? Assim, ter mantido essa carteira, o hábito de poupar e também o hábito de fazer boas escolhas, investir bem, não fazer besteira, né, me deu uma série de benefícios, tá? Um dia eu te falo um pouco mais de profundidade, mas justamente por isso que eu te falo para prestar atenção lá. Eu sei que você está focado, tá, em trade, não tem nada de errado com isso, mas não deixa, não feche os olhos para o ato de investir, tá? Eu tenho um convite para te fazer, um disclaimer no começo de novo aqui também, que é dias 21, 23 e 25 de novembro eu vou fazer uma sequência de 3 aulas ao vivo, gratuitas no YouTube, para falar de como é que eu invisto meu dinheiro, desse conceito da paridade de risco. E eu estou falando isso dentro do canal de trading, porque para eu explicar o que é esse método, eu tenho que falar um pouco de macro, como é que funciona, né? Cenário macro, função-reação do Banco Central, e isso é o cerne, é o core da macroeconomia. Tá? E mesmo dependendo do seu operacional, isso até pode te ajudar no trading, tá? Só para fazer um disclaimer aqui, o link para esse evento vai estar aqui ou na descrição aqui embaixo. Você coloca o teu e-mail, tá? E vai ser bem legal participar. Vamos lá, o que é posição técnica, tá? Assim, tem uma série de formas de explicar isso, é um conceito que abriu minha mente. Tá? Depois que eu assimilei, não vou falar que eu descobri, mas depois que eu assimilei, minha cabeça mudou por completo, não só no trading, mas num time frame maior também, tá? Pensa no seguinte, tenho várias formas de explicar. Pensa no seguinte, pensa num exemplo de mercado mesmo. Pensa que o dinheiro é finito. E é. Ele não é estável ao longo de muito tempo, mas de um mês para o outro, o montante disponível no mercado de capitais é finito. Vamos dar um valor aqui, não é esse, é muito maior o tamanho da indústria, vamos dar um valor para facilitar as contas. Digamos que R$1 bilhão, tá? 1 bi de reais é o tamanho da indústria. E digamos que aí, vamos lá, por restrição legal, não vamos nem falar por questão histórica, porque fica mais fácil de você entender o conceito, tá? Mas não é isso que eu estou dizendo, não é por restrição legal, mas vamos dizer que tem uma regra que a indústria não pode ficar mais do que 10% comprada em ações, tá? Não existe isso, tá? Mas só para você entender o conceito de posição técnica do mercado. Se existe uma regulação, um limite legal para o mercado ficar exposto em ações, tá? 100 bi é o tamanho da indústria, 10% disso são 100 milhões de reais, é o tamanho máximo que o mercado pode absorver de ações. Até aí tudo bem? Se o mercado já chegou na posição máxima que ele pode comprar, se o mercado que eu digo são todos os players do mercado, é uma situação irreal, hipotética aqui, mas só para você entender o conceito. Se o mercado já está comprado nos 100 milhões de reais, não importa se sai notícia, não importa fundamento, não importa insider trading. A pergunta que eu tenho para você é: quem é o comprador marginal? Quem é? É o seguinte, tá? O mercado está comprado nos 100 mil, tá? 100 milhões, quer dizer. Não importa se saiu notícia, não sei. Para o mercado subir a partir dali, o mercado acionário como um todo, não estou falando de uma ação específica, estou falando da categoria de ações. Para a categoria, para o IBOV, subir a partir daquele preço, onde todo mundo já está comprado, você precisaria de novos compradores. Todo mundo concorda, né? Para subir, você precisa de comprador marginal. E para cair, você precisa de vendedor marginal, que não importa o tamanho quanto o mercado está comprado ou vendido. Para ele andar mais, você precisa de um novo comprador, ou de um antigo aumentando a posição, ou de um cara que não estava comprado, iniciando uma nova compra. Você precisa de compradores marginais, que chama. Na margem, ele está comprando ou vendendo. Quando você atinge o limite de compra, o poder de bala, você pode chamar de várias formas, eu uso o tamanho do bolso, o tamanho do pote, o poder de fogo, né? Acaba o comprador marginal. Acaba o comprador marginal. Então, assim, a partir daquele ponto, mesmo que o fundamento seja bom, mesmo que esteja barato,
ou que sai uma notícia e por aí vai, se o mercado já está no limite de compra, já está no talo, ou com o bolso cheio, ou com o pote cheio, né, ele não tem mais comprador marginal para fazer o mercado subir a partir dali. Ah, André, significa que vai cair necessariamente? Posição técnica não gera movimento, ele não causa movimento. Mas nos extremos, quando o mercado atinge o teto da posição técnica, ou quando ele está no piso, quando ele está limpo, ele tem um contexto, ele tem um ambiente em que se acontece uma coisa exógena, assim, é o conceito que eu chamo de gasolina. Tem gasolina ali, mas não vai pegar fogo sozinho. Se alguém pegar, arriscar um fósforo e jogar lá. Tá? O fósforo é o trigger, é o gatilho. A posição técnica é o ato de ter gasolina no ambiente. Mas ela sozinha não faz o mercado cair ou subir. Ela cria um contexto de que, olha, o mercado está inteiro comprado, está comprado até a tampa, não tem mais comprador marginal. Tá? Se sair qualquer coisinha negativa e precisar desfazer a posição, esse mercado tem muito para cair, porque o mercado está comprado no talo, ele está comprado nos 100 milhões. Qualquer coisa negativa que saia é dali para baixo. Então fica assimétrico você apostar numa venda nesses níveis de preço quando o mercado está no teto de posição técnica comprado e apostar uma compra quando o mercado está com zero, ou muito próximo de zero, ou níveis muito baixos de posição técnica. Por quê? Quando ele está muito baixo de posição técnica, né, significa que ninguém está apostado naquele mercado e por aí vai. Né? Ou que faltam vendedores marginais para você, ou que ele está num nível de, no caso do mercado derivativo, que ele já está batendo, ele bate um nível de venda histórico, que fala para baixo dali, historicamente nunca foi, eu não gosto muito, né? Historicamente nunca foi, isso, né? Historicamente o petróleo nunca tinha ido para negativo e foi. Tá, mas assim, é o conceito da posição técnica. Para baixo daquilo, a probabilidade de faltar vendedores marginais no mercado é muito alta. E tem gasolina, qualquer noticiazinha menos pior que o esperado ou boa, o mercado que está vendido fala, opa, deixa eu zerar um pouquinho isso aqui, o que eles começam a zerar um pouquinho, o preço dispara. E o preço dispara só por uma zeração, porque o mercado estava tecnicamente muito vendido, tá? Nos limites máximos de venda. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu quis tentar colocar na cabeça o que é o conceito da posição técnica. A posição técnica é o ato de ter, para o mercado subir ou para o mercado cair, você precisa ter compradores ou vendedores marginais. Quando o mercado atinge os limites extremos de posicionamento, na compra ou na venda, ele tecnicamente fica difícil dele subir a partir daquele ponto e tecnicamente fica difícil ele cair a partir, né, de quando ele está no nível de posição técnica muito baixo, porque vão faltar compradores marginais ou vendedores marginais. Tá? Vou dar alguns exemplos na história, até alguns recentes, de movimentos de posicionamento técnico. Alguns, inclusive, eu peguei, outros não. Tá? Um que eu peguei, não é tão recente assim, um ano e pouquinho atrás, quando o dólar bateu pela segunda vez 5,70. Tá? E aqui, vou falar um pouco do processo que institucional usa e que eu uso de maneira muito superficial para fazer um pouco de operação mais longa de swing trade. Tá? Que é o seguinte, o mercado olha geralmente três coisas: fundamento, valuation e posição técnica, basicamente. Tá? Só que cada um desses grupos aprofunda muito. Tá? Eu não vou entrar, um dia eu gravo um vídeo falando só do processo do institucional com mais detalhe. Mas fundamento. O câmbio, quando estava 5,70, você vai lembrar lá atrás que o governo anterior estava abrindo a porta do gasto fiscal, não que esse atual agora também não esteja, né? Mas abrindo a porta do gasto fiscal, né? Assim, o investidor estrangeiro olhando o Brasil com péssimos olhos, isso lá atrás, um ano e pouco atrás, tá? Não estou comparando com o mercado atual, tá? O governo que entrou agora tá indo pelo mesmo caminho, tá? Então, o fundamento era ruim, o investidor estrangeiro tirando o dólar do país, tá? Então, fundamentalmente, o câmbio era para cima. Só que aí, como a gente falava, em termos de valuation, o mercado já tinha muito prêmio, tá? O câmbio estava 5,70, o modelo falava ali que estava 5, 4,80, 5,10 de preço justo, essa diferença era o prêmio de risco. Em termos de valuation, cada ativo tem uma forma de calcular a valuation, imóveis é uma coisa, né, juros é outra, dólar é outra e por aí vai. Ou prêmio de risco ou nível de valuation mesmo, tá? Isso eu deixo para um vídeo específico sobre isso. O valuation estava caro, mas não significaria que não podia ficar mais caro. Aonde pegava? Na posição técnica. O mercado estava comprado até a tampa em câmbio. Até a tampa. Para ele subir mais, você tinha que ter uma entrada de compradores marginais novas, que eu não sei de onde sairia dinheiro.
E eu fiz uma venda ali, tá? Com base nisso, com base no prêmio de risco muito alto e com base o mercado bateu na tampa de posicionamento na compra, com base no histórico, fala, puta, pra cima daqui, cara, precisa vir comprador marginal que eu não sei de onde vai vir. Pode vir? Pode, tudo pode acontecer, mas valia a pena apostar na venda, era uma aposta assimétrica, tá? E aí, obviamente, que não foi por conta disso que caiu, começaram a sair sinais melhores de que, putz, ó, peraí, o fundamento não é tão ruim assim, a relação de vira-PIB do país não tá tão ruim assim, o gasto não vai ser tão ruim assim. Opa, o mercado tava compradaço, um ou outro começa a vender, quando ele, assim, o mercado quando tá inteiro comprado, quando você começa a vender, vira cascata, porque para o mercado se aliviar da compra, ele tem que vender muito, porque ele tá comprado no talo que historicamente ele fica. Para o mercado aliviar um pouco a compra, não é para zerar, é para aliviar um pouco a posição na compra. É muita ordem de venda. E essa ordem de venda é suficiente para fazer o preço cair bastante. Uma outra, essa eu peguei. Uma outra que eu não peguei, essa recente agora, né, do S&P. A primeira vez que ele bateu, sei lá, alguns meses atrás, a primeira vez que ele deu essa queda para 3.600 e pouco, 3.700 e pouco, o fundamento era péssimo, tá? O fundamento era de baixa, eu peguei a venda, estou vendido no S&P inclusive, que eu falei, eu não peguei o repique, eu não peguei a recuperação, que pô, teria ganho 400 pontos de S&P, né, se eu tivesse zerado a venda para depois ter eventualmente revendido, tá? Mas não peguei, tá? Mas, vamos lá, a posição técnica do mercado estava ruim, vamos lá. Fundamentalmente era ruim, o mercado subindo juros, subir juros comprime múltiplo do S&P, faz cair, subir juros ataca a expectativa de crescimento de lucros futuros, então é de se esperar que além de compressão de múltiplo do S&P, que já vinha acontecendo, iria ter uma queda de lucro futuro e isso também iria impactar o S&P. Ainda nem aconteceu essa queda de lucro futuro, está acontecendo agora, tá? E pode acontecer, mas o fundamento é ruim. O valuation era ok, ele estava trabalhando, sei lá, eu sei que às vezes é meio difícil falar desses termos, mas é assim que funciona o trading de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Ele estava negociando na crise, lá quando ele bateu no máximo, a 25 vezes lucro, o preço do S&P estava 25 vezes o lucro que ele gera no ano. É um valuation altíssimo. Quando ele caiu, ele estava ali próximo de 15 vezes lucro, ou seja, um valuation médio, então você não tinha muito o que tirar do nível de valuation, mas a posição técnica sim. De novo, eu não peguei, tá? Ele estava completamente, um grupo de players, não o mercado inteiro, completamente vendido, que é o grupo que eu estou mais no curto prazo, que é o grupo de hedge funds, né? Que seriam os fundos multimercados brasileiros. Esses caras estavam vendidos até a tampa na S&P. Ou seja, para ele cair daqueles 3.600, quando ele bateu a primeira vez, para baixo, teria que aparecer vendedores marginais, vendedores novos, porque aquele grupo, historicamente, bateu na tampa de quanto ele consegue vender. Tá? Só que eu não agi ali, eu não diminuí minha venda, não zerei minha venda, o mercado subiu 400 pontos na minha cara, e aí depois, né, voltou a cair, agora está no mesmo nível de preço, porque eu estou com uma venda ali mais cíclica com base no fundamento. Outra, que me pegou também, essa pegou o mercado inteiro, Joesley, lá atrás, tá? O fundamento era ótimo do país, tinha sido aprovado o teto de gastos, tá? Eu vou dar exemplo de intraday depois aqui, tá? Tinha sido aprovado o teto de gastos no governo Temer, o mercado prontinho para desabar, juros para cair, o juros estava lá muito alto, e prontinho para... Já vinha, se não me engano, já tinha sido iniciado o corte de Selic, mas juros futuros embicadaço, né? O fundamento era ótimo para a melhoria do país e juros para baixo. O mercado inteiro vendido em juros. Inteiro vendido até a tampa em juros. Vem o Joesley Day. Assim, o técnico do mercado era péssimo para sair uma notícia negativa. Aí que tá. Eu quero que você entenda essa diferença agora. Se no Joesley Day acontecesse naquele dia, igualzinho o evento, tá? Mas o mercado não tivesse tão vendido, ele não teria dado aqueles limites de alta no DI, provavelmente. Não seria 3, 4 dias de limite de alta no DI, de alta explosiva no dólar. Por quê? Porque você não tinha tanta gente para sair da posição na venda. Esse que é o legal da posição técnica. O mercado estava muito vendido, estava até a tampa vendido em dólar, DI, por aí vai. Sai uma notícia dessa horrível, o mercado tem que zerar a venda. Não tudo, mas zerar um pouco. Só que como o mercado está muito vendido, é todo mundo querendo recomprar ao mesmo tempo. Se o mercado tivesse menos vendido tecnicamente para níveis históricos, você tem menos compra, menos zeração de venda, né? Compra para zerar a venda, simultaneamente naquele momento. O técnico do mercado, ele é uma energia potencial. Não foi ele que fez no dia do Joesley o mercado de dólar e DI explodir. Mas ele fez subir mais
do que subiria se o mercado não tivesse tecnicamente muito vendido. Ok? Esse aqui é o ponto. E aí eu falei que ia dar um exemplo de intraday. Eu venho falando desde 2020, quando eu comecei a olhar para a tela, comecei a ver a representatividade da pessoa física no mercado brasileiro, que nunca existiu, sempre foi inexpressivo, né? E depois, por conta da crise, do fica em casa, e pô, todo trader você vai estourar de ganhar dinheiro, e todo mundo operando, todo mundo virando trader, tinha muita gente na tela ali em junho de 2020, muita pessoa física. E aí, esse conceito de posição técnica, que funcionava já para tesoureiro de banco, né, no intraday, né, o pouco do que se gira em tesouraria ou em fundo de investimento tem muito a ver com a posição técnica. Tem a ver com fundamento, tem a ver com valuation, mas tem puramente com a posição técnica do mercado, que é o seguinte, cara, eu sou uma tesouraria e tenho lote infinito. Eu sei que, cara, os maiores players do mercado que vão também brincar de intraday, tá, tem lotes finitos. Se eu descobrir que esse cara está perto do limite dele, ele está comprado, e ele tem 1000 lotes que ele pode ficar exposto no book, eu sei que ele está muito próximo disso. Cara, se eu vender a partir dali, esse cara não tem mais como comprar. Acabou o lote marginal dele, acabou o comprador marginal. Ah, André, mas pô, pode ser outro cara que venha comprar. Sim, mas aquele cara eu sei que ele tem 1000 lotes para estopar. E acabou a compra dele. Se ele já gastou a munição dele, é ladeira abaixo. Ele não vai comprar mais. Ele só vai vender a partir dali. E eu posso squeezar ele. Claro que você tem um nível. Você não pode pôr no preço que você quiser, porque você gera arbitragem no mercado e outros players podem se interessar e por aí vai. Mas o jogo de intraday, para player muito grande, é um jogo de conhecer a posição técnica do seu adversário. Qual é o tamanho do pote de contra quem eu estou brincando. Isso é jogo grande. Eu não vou conseguir jogar esse jogo, nem quero jogar, tá? É um jogo extremamente arriscado e você precisa de informação, por isso que você precisa estar ligado com um broker, né? E por isso que investidor institucional, os poucos que ainda fazem giro, fazem dessa forma. Mas, a pessoa física operando, você tinha ali um chute, você tinha ali umas, sei lá, quantas 1000 pessoas físicas, eu não sei quantas em número, né? Mas você tinha que simultaneamente, eu peguei em junho esse padrão, que elas ficavam juntando todas as corretoras que operavam claramente atendia a pessoa física, elas atingiam, numa janela móvel de 5 minutos, elas atingiam no máximo 5.000 ou 6.000 lotes comprados no mini dólar ou mini índice, era mini dólar que eu tinha olhado, tá? Depois eu fiz isso no mini índice, na compra ou na venda. Tá? Nunca passava, somado todas as corretoras, a posição técnica do mercado de pessoa física, numa janela curta, era no máximo 5.500 contratos. Tá? Tinha as exclusões de RLP que tem que fazer, mas vamos simplificar. 5.500 contratos era o pote máximo da pessoa física naquela janela de tempo curtinha. Quando o mercado batia 5.500 contratos comprados, ou uma faixa muito próxima disso, você falava, opa, pessoa física não tem mais lote para comprar. Acabou o comprador marginal. De novo, não vai cair por conta disso. Mas o mercado, HFT e player esperto via e falava, putz, se nada acontecer, vamos fazer cair 2, 3, 4, 5 pontos, ou tecnicamente, vamos pegar, sei lá, que figura que acionou aqui, vamos fazer o mercado 3, 4 pontos para baixo para estopar essas pessoas físicas. E assim, uma lavada para os dois lados. Quando batia 5.500 contratos comprados, vinha alguém grande e derrubava o mercado, fazendo esse povo estopar, pelo menos uma parte dele. Né? E quando o mercado batia 5.500 contratos vendidos, acontecia alguma coisa, vinha alguém, né, ou algumas pessoas, compravam do nada muito rápido para estopar a venda daqueles 5.500 contratos. Porque é o seguinte, você tem 5.500 contratos comprados. Qual o grande problema do cara que vai querer pegar o stop de alguém? Seguinte, você, para entrar com 5.000 contratos comprados hoje no mercado, você vai lá e compra. Beleza. Só que você precisa vender. Você precisa sair dos 5.500 contratos. Aí você precisa vender. E quanto que você vai empurrar de preço para baixo para poder sair da tua compra de 5.500 contratos? É bastante. Como você sabe que você tem 5.500 contratos de lotes para estopar, você não tem risco. O grande não tem muito risco de empurrar preço. Então, quando o mercado batia 5.500 contratos de pessoa física comprada, vinha alguém e começava a vender, porque sabia que a saída, que o cara precisava recomprar, quem estava forçando o mercado para baixo, precisava recomprar. Iria recomprar da pessoa física estopando. Você sabia quem era a tua saída. Eu vou forçar esse cara que está comprado a sair do mercado, perdendo ou não, não importa, tá? Mas eu sei que ele vai zerar, a pessoa física é previsível em como ela opera, o grupo de pessoas físicas, não ela individualmente, mas o grupo,
tá? E tinha o modus operandi, né, de, putz, era muito nítido, os chats todos muito concentrados, 1000 pessoas num chat, pô, você aprendia o modus operandi daquele chat, o cara operava quando rompia, ou operava candle, não sei o quê, pô, os caras, se aproveitaram, olhando a posição técnica do mercado e fazendo a posição contrária, amassando essas 5.500 pessoas, 5.500 lotes, na verdade, não números, não número de pessoa necessariamente, para forçar o stop dele, tá? Isso é um negócio que dá para você fazer, tá? Ainda funciona, obviamente que você não tem mais essa magnitude, tá? O número de pessoas físicas, né, no mercado de intraday, ele diminuiu do auge que ele bateu, que na minha visão foi junho de 2020 para cá, mas ainda está lá. Está muito maior do que, por exemplo, 2018, 2017. Muito maior o número de pessoa física, né, e essa posição técnica do mercado. Tá? E aí que tá, um outro conceito aqui. A posição técnica não necessariamente ela faz o mercado virar a tendência. No caso do dólar, lá que eu contei que eu peguei, a venda 5,70, virou a tendência. No caso do S&P, não. Né? A tendência era de queda, ele caiu, bateu o limite de posição técnica na venda, deu um baita no repique e ele continuou, a princípio, na tendência de venda. Ou seja, a posição técnica gerou só um repique que durou aí dias ou semanas. E no intraday, aí estamos falando de movimento de intraday, tá? Que pode ou não reverter a tendência no intraday. Não necessariamente é uma reversão de tendência, tá? É só um movimento, em teoria, previsível ou pegável por bom senso. Tá? Eu sei que você deve estar perguntando onde eu olho essa informação. Cada ativo tem uma forma de olhar e cada time frame tem uma forma de olhar, tá? Não consigo passar tudo isso daqui aqui, mas não queria deixar de passar essa informação, esse conceito de posição técnica que está na mão do mercado profissional e pouquíssimas pessoas físicas sequer conhecem desse conceito. Eu espero que você tenha gostado, dá um like nesse vídeo, curte o vídeo, na verdade, né? Se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum outro vídeo, né? quando ele sair, sobre outros temas. E não se esqueça de se inscrever para esse evento lá no outro canal, eu também invisto, que eu vou falar de carteira, de paridade de risco, de alocação, e de quebra, você vai aprender macro em alguns dias lá, né? E ainda depende do teu operacional, isso pode te acabar ajudando, né? Entender um pouco mais de mercado ou até, né, te ajudar em termos contextuais nas tuas operações, de novo, dependendo de como é que você opera, tá? O link deve estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima semana. Abraço, até lá!